Bem, colegas, retomando aqui o nosso exame, o nosso curso. E aqui eu quero dizer o seguinte, colegas, é um negócio duro de dizer, é um negócio rude. Assim, meus amigos juristas não concordam comigo enfim, eu vou dizer um negócio muito rude, mas é assim. É a economia. É a economia. O que resolve é a economia. Governos ruins permanecem se a economia estiver andando bem. E se não estiver andando bem, governos que podem ser bons não ficam. É a economia. A economia ela oferece essa superestrutura que acaba decidindo a sorte, né, das nações, dos países. Não é, infelizmente, o direito, não é a moral, é a economia, né? Então, enquanto os militares estavam lá e a economia aparentemente ia bem, eles ficaram. Quando a economia começou a ir mal, logo depois ele já ficou insustentável a permanência deles, ok? Então, enquanto o Brasil era o Brasil grande, né? O Brasil que crescia, o Brasil do ame ou deixo, o Brasil que crescia, sei lá, 8% ao ano, os militares ficaram lá. Quando a coisa começou a piorar, e a dívida, e crise, e petróleo, e não sei o quê, o tempo dos militares foi contado, né? Em 1974, vejam que mesmo eles mantiveram eleições, né? Eram eleições indiretas, eram eleições parciais, não se votava em prefeito de capital, não se elegia governo. Era uma coisa muito restrita, mas tinha eleição lá para vereador, para deputado, essas coisas assim. Em 1974, eles levaram coro, né? Em 1974, os candidatos governistas apanharam feio nas urnas, né? E a resposta foi o Pacote de Abril. Pacote de Abril de 1977. Já que eles não conseguiam ganhar na eleição, tentaram ganhar no tapetão, né? Então, 1/3 dos senadores deixou de ser eleito. Passaram a ser chamados de senadores biônicos, né? Por que biônicos, professor? Porque naquela época tinha um seriado norte-americano muito bacaninha, né? Que era O Homem de 6 milhões de dólares. O sujeito tinha sofrido um acidente lá, tinha se lascado, e aí fizeram uma reconstrução dele, e era tudo melhor, né? Então ele ouvia melhor, enxergava melhor, não sei mais o que ele de melhor fazia, mas o fato é que ele foi reconstruído e ficou sendo conhecido como o Homem Biônico. E o cara era do bem, né? Era o herói da história. E aí, quando criaram esse negócio de, bom, senador que não é eleito, chamaram de senador biônico, né? Então, em 77, teve essa história dos senadores, tornava permanente as eleições indiretas para governador, né? Restringia a propaganda eleitoral na TV, ampliava mandato presidencial, né? Eu sei que propaganda eleitoral, colegas, de vez em quando é um negócio que nos dá nos nervos, né? Eu sei disso. Mas até em razão o que fez esse pacote de abril? Proibiu a propaganda eleitoral, proibiu as pessoas de fazerem o debate, proibiu de se apresentarem, né? Então, por definição, eu entendo, eu posso gostar ou não, mas eu acho que tem que ter a propaganda eleitoral a mais aberta, a mais livre possível, né? Deixa o cara falar a besteira dele, se for o caso, que aí você vê que ele está falando a besteira e não vota nele, vota no outro. Está falando um negócio mais conjuntado, né? Bom, então esse foi o pacote de abril. Se começou a falar, né, já no governo Ernesto Geisel, de abertura política, abertura lenta, segura e gradual, né? E o fato é que crise econômica, e aí a legitimidade nenhuma, e a situação foi chegando a um ponto tal que os militares perceberam que era questão de tempo até que entregassem o poder, né? E foi nesse contexto que se aprovou a Lei da Anistia,
a Lei 6683 de 79, a Lei de Anistia, concederam a anistia para os que tinham combatido o regime militar, né? Muita gente tinha pegado em armas contra o regime militar, até numa postura, a meu ver, em alguns casos muito errada, muito equivocada, né? Mas enfim, aí concederam uma lei de anistia para esse pessoal que tinha lutado contra o regime militar e aproveitaram e concederam anistia para o pessoal do regime militar também, né? Então, nesse trecho é a chamada anistia autoconcedida, né? Bom, mas essa lei de anistia foi favorável no sentido de que pessoas que estavam fora do país retornaram, né? Que tinham fugido do regime militar, tinham se exilado, tinham sido levados a sair do país, voltaram para cá. Então, nesse particular, a lei de anistia foi boa, mas ela incluiu, né? Não, ela incluiu quem era vítima da ofensa e quem a ofendia, né? E essa lei de anistia, que colaborou muito para a normalização aí da situação política no país, ela foi novamente mencionada, vejam que coisa. Então, aqui já, olha, já estou dando um grande salto, aqui nós já estamos em 1985, estimados amigos. Em 1985, se fez uma emenda, né, à Constituição para dar poderes constituintes ao Congresso Nacional. Eu vou falar um pouco mais disso. Mas essa emenda número 26, né, à Constituição de 67, que deu poderes constituintes ao Congresso, né, falou Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer, seria o fim do regime militar, a mesma emenda que convocou a Constituição, o que chegou a ser a Constituição de 88, renovou a anistia aos crimes políticos ou conexos. Isso aqui realmente foi algo de extraordinária importância. Por qual razão? Olha só, olha só. Brasil é signatário do Tratado Interamericano de Direitos Humanos. Tratado Interamericano de Direitos Humanos criou a Corte de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, está lá em San José da Costa Rica. Okay? O Brasil formalmente aceitou a jurisdição, reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte de Direitos Humanos não dá valor nenhum jurídico para essas anistias autoconcedidas. Qualquer regime de exceção que concede para si mesmo ou para os seus membros uma anistia, quando chega lá na Corte Interamericana, a Corte fala assim, lei nula, não vale nada. Essas pessoas que estavam no poder e praticaram crimes contra a humanidade têm que ser investigadas, processadas e punidas. A Corte não dá a menor pelota para leis de anistia que incluem os violadores entre os anistiados. O Brasil aceitou a jurisdição da Corte, né? Falaremos muito sobre isso aqui no nosso curso, tá bom? Mas aqui só uma palhinha. O Brasil aceitou a jurisdição da Corte, a Corte não dá valor a essas leis de anistia e, portanto, o que fazer com a lei de anistia brasileira, né? Na jurisprudência da Corte é uma lei inválida, nula, né? E o assunto chegou ao nosso Supremo Tribunal Federal. Supremo, e agora, né? A Corte está dizendo que a lei de anistia não vale nada, então a gente quer processar esse povo. E aí, na ADPF número 153, julgada pelo Supremo, em 2010, foi relator o ministro Eros Grau, o ministro falou assim, olha só, mas o problema é que aqui no Brasil não é só a lei de anistia. Aqui no Brasil é a lei de anistia e a emenda constitucional que permitiu a Constituição de 88, que falam em anistia. E, portanto, a decisão do Supremo na ADPF 153, extremamente controversa. O próprio ministro Eros Grau foi um perseguido pelo regime militar, né? Mas a decisão do Supremo foi de que a anistia veio para ficar. Okay?
É uma questão ainda em aberto, quer dizer, como é que pode, qual que é a relação entre o Supremo e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que vale, o que não vale. Isso nós vamos ver em momento apropriado, mas eu só quero registrar que a lei de anistia no Brasil foi renovada, foi confirmada pela mesma emenda constitucional que levou à Constituição de 1988. Okay? Em 1984, foi rejeitada a emenda das diretas já. Né? Então, as eleições eram indiretas no Brasil e houve uma grande mobilização popular, grande, colegas, bonita, muito bonita movimentação popular, né? Pela modificação constitucional, né? A Constituição formalmente de 67, que prevê eleições indiretas. A ideia é, queremos eleger nosso presidente. Na minha juventude, foi aquilo que nos mobilizava, né? Queremos eleger presidente, né? Então, houve a campanha das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, que, embora tenha obtido 298 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, né, não atingiu o quórum exigido, que era de 2/3 para uma emenda constitucional, e, portanto, as eleições diretas não foram aprovadas no Brasil. Portanto, a eleição seria eleição indireta, realizada por um colégio eleitoral. Né? Vejam, colégio eleitoral que, enfim, é a deslegitimação própria de uma eleição indireta, né? E aí surgiu a dúvida, e agora, se participa ou não se participa? Se lança o colégio ou não se lança o colégio? E Tancredo Neves, da oposição ao governo, a oposição moderada ao governo, esse mesmo que tinha sido primeiro-ministro lá em 60, no começo dos anos 60, né, se lança para o colégio eleitoral. Quem era o seu vice? José Sarney, até pouco tempo antes, líder do governo, né? Prócer do governo. Porque nesse momento já ficava muito nítido que o regime dos militares não ia sobreviver. Muitas pessoas que eram até então pelo regime passaram, né, para o lado da transição, falando, não, aqui não dá mais, vamos tentar uma transição. E, portanto, foi o caso do José Sarney, que se associou com Tancredo Neves, né? Era o vice do Tancredo Neves, né? E ganharam a eleição no colégio eleitoral. Né? Quem era o adversário? Olha como o Brasil realmente é um país interessante. O adversário do Tancredo Neves era o então político Paulo Maluf. Né? Paulo Maluf era o adversário do Tancredo e do José Sarney no colégio eleitoral. Né? E aí as pessoas falam, puxa vida, mas o Paulo Maluf parece até que está preso. Né? Não sei, foi preso, uma coisa assim. E as pessoas falam, puxa, mas que absurdo. E ele mesmo diz, talvez com alguma razão, de que ao participar do colégio eleitoral, ele legitimou o procedimento. Né? Então houve disputa. Olha que interessante, né? Não sei. O fato é que o Tancredo e o José Sarney foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente do Brasil. Né? Mas nós já sabemos, no Brasil, o vice tem poder, né? E o que aconteceu com o Tancredo Neves, que já era um senhor de provecta idade, ele faleceu, né? Faleceu antes do dia de tomar posse. Olha, antes do dia de tomar posse, o sujeito faleceu. Né? Se vocês forem ligados a teorias conspiratórias, né? Então tem de tudo. Né? Foi morto, foi assassinado, tem teoria conspiratória de todo jeito. A teoria que me parece mais pitoresca é a que diz que ele foi assassinado pelo marido da amante. Né? Mas já era um senhor de 80 e tantos anos, então... O amor é eterno, eu sei, mas né, a coisa... Eu acho que ele faleceu mesmo de diverticulite, que foi o laudo médico da época. Eu tenho aqui, olha só, hein, por favor, é só uma dúvida, né, não estou querendo alimentar conspiração nenhuma.
Eu tenho alguma dúvida sobre esse falecimento dele justo em 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Muita coincidência, né? Será que não faleceu um pouquinho antes na véspera? Não sei. Mas ele era mineiro, né? E faleceu justamente no dia de Tiradentes, 21 de abril. Ah, enfim, faleceu em 21 de abril, pronto. Né? E aí houve muita dúvida, mas o José Sarney tomou posse como presidente do Brasil. Né? Vejam, é aquele problema da gente falar de quando a gente começa a se aproximar, né, da nossa época, então a nossa fala já vai ficando mais perigosa. Né? Uma vez perguntaram para um político chinês, acho que foi o Deng Xiaoping, acho que foi o Deng Xiaoping, fez uma visita, né, à Europa, e agora, né, nos anos 70, anos 80, e perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Né? E ele falou assim, o que ele achava das consequências da Revolução Francesa. Né? Na verdade, queriam dar uma espetada nele, a China não é muito democrática, né? O que você acha da Revolução Francesa? E ele deu uma resposta maravilhosa, ele falou assim, é muito cedo para analisar as consequências. Então, em 1980 e tantos, é muito cedo para analisar as consequências da Revolução Francesa. Então, esses episódios que já se aproximam agora, né, da nossa realidade, é muito cedo para avaliar as consequências disso e sem entrar em qualquer preferência de tipo político partidário. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, uma das promessas feitas pelo José Sarney era a Constituinte. Era chamar a Constituinte. E, de fato, se chamou. Isso aqui é verdade histórica. De fato, houve a Constituinte. Não era, vejam até pela emenda, né? Não era bem uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, como se pretendia na época. O que aconteceu foi dar poderes constituintes ao Congresso, aos membros do Congresso Nacional que se elegeram em 1986. Então, veja que nessa quadra no Brasil se torna a falar constituinte exclusiva, não sei. Mas nessa época, ao invés de criar uma Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana, se deu poder constituinte aos parlamentares. E isso gerou até um debate. Por quê? Porque o mandato dos senadores é de 8 anos. E, portanto, em 1º de fevereiro de 1987, chegaram os deputados, né, que iam tomar posse, chegou a nova leva de senadores, mas tinha senadores que estavam lá no meio do mandato. Os senadores são eleitos, né, vocês sabem disso. Numa eleição se elege um, na outra se elege 2. A renovação é sempre 1/3, 2/3. Então, em 1º de fevereiro de 87, já estavam exercendo o mandato de senador pessoas que tinham sido eleitas 4 anos antes. E aí houve um debate, né, no Congresso Nacional se esses senadores que tinham sido eleitos 4 anos antes também teriam poder constituinte, ou se só os que tinham sido eleitos em 1986. Acabou prevalecendo a ideia de que todos os que estavam ali tinham poderes constituintes. Né? E, portanto, começaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, do Congresso Constituinte, em 1987. Quem era esse Congresso, colegas? Quem era esse Congresso? Esse Congresso era formado por pessoas que tinham combatido o regime militar, tinham voltado do exílio e tinham sido eleitas, e era composto por gente que era do regime militar até a véspera, tinha apoiado o regime militar. Então, era esse o quadro ideológico que levou à Constituição de 1988. O que nos ajuda a explicar o seguinte, colegas, a nossa Constituição, quando a gente lê a Constituição, a gente de cara percebe o seguinte. Em primeiro lugar, muitas normas programáticas. Muitas normas que dizem, olha, isso aqui vai ser regrado por lei.
a lei dirá, a lei definirá, nos termos da lei. Puxa, mas não dava para os caras chegarem a um consenso ali, botarem na Constituição? Por que a nossa Constituição tem tanta norma programática? Por essa razão. Não havia acordo no Congresso Nacional. Não se conseguia chegar a um termo unificado. E, portanto, diante da tarefa histórica de elaborar a Constituição, falaram, olha, vamos colocar aqui em termos genéricos, abstratos, e depois a gente briga lá na frente. Né? A hora o Congresso Ordinário briga lá na frente. Né? Então, a razão é essa. Por que a gente tem tanta norma programática? Por isso. Não tem outra razão, é por essa razão. Da mesma maneira, isso explica, colegas, a nossa Constituição de vez em quando parecer meio esquizofrênica, né? Então vem a Constituição no artigo 5º, inciso 9, proíbe a censura. Vem a Constituição no artigo 220, parágrafo 3º, e diz que a lei vai estabelecer os meios legais para que as pessoas se defendam de produtos, práticas e serviços, né? E que contrariem, sei lá, valores comuns. Quer dizer, uma forma meio de censura, né? Assim como essa classificação de horários e faixas, né? Então, vem a Constituição no artigo 184 e prevê a desapropriação para fins de reforma agrária. Aí logo vem a Constituição e fala, bom, mas a propriedade produtiva não vai ser desapropriada. Né? Então, a Constituição parece que faz uma dança. Ora dá um passo, ora entra com um pé e depois vem com o outro. Né? Ora um pé esquerdo, ora o pé direito. Né? Então, gerando para o intérprete essa dificuldade. Né? Por que a nossa Constituição é tão detalhista, é tão longa? Isso tem duas explicações. Uma explicação é que o Congresso era um Congresso Constituinte, mas permanecia com a competência para a legislação ordinária. Então, era um Congresso Nacional, fazia leis, né? Ao mesmo tempo, tinha que fazer a Constituição. E, portanto, claro que, às vezes, não vamos fazer lei nada, vamos botar isso aqui na Constituição direto. Né? Havia também o medo, colegas, de que, se o assunto fosse colocado na lei, não haveria suficiente proteção. Então, era melhor colocar na Constituição. E, de fato, por isso, uma das razões que a nossa Constituição é tão alongada, né? 250 artigos, tem o ato das disposições constitucionais transitórias, que é para valer, né? Transitório parece que é permanente no Brasil, está lá, forte e sacudido, desde o começo. Né? A nossa Constituição vai fazer 30 anos agora, e o ato das disposições transitórias não dá sinal de esmorecer. Ou seja, não é possível interpretar a Constituição de 88 sem levar em conta esse cenário, né, histórico e, notadamente, o cenário da sua elaboração, das razões que levaram à sua elaboração. A Constituição de 88, colegas, ela era uma Constituição estatizante e nacionalista. Né? Era uma Constituição estatizante e nacionalista. Isso é muito curioso, muito curioso. O programa econômico dos militares, que era o nacionalismo estatizante, foi mantido pela Constituição de 88. Foi mantido. E hoje, para minha surpresa, eu fico surpreso com isso, né? É um programa tido como de esquerda. Gente, eu realmente fico com os cabelos em pé, né? O programa econômico tido como de esquerda no Brasil é o programa que os militares colocaram. Nacionalismo estatizante. Né? Não vai um juízo de valor, só vai essa constatação de como as coisas mudam, né? E aí, olha só, né? Tem até um material aqui para vocês. Esse texto foi fortemente alterado pelas emendas constitucionais. A Constituição brasileira tem 97 emendas, né? Se não aprovaram uma de essa manhã, tem 97 emendas, né? A nossa Constituição. E muitas dessas emendas se destinaram a retirar esse caráter de estatismo nacionalista da Constituição. Vejam um exemplo.
O texto original, né, tratava, criava uma série de monopólios da União, criava todo um tratamento jurídico favorecido para as empresas nacionais. Olha o texto, ó. A ordem econômica observará os seguintes princípios: tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Isso já era, porque o texto atual fala tratamento para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. É completamente diferente, né? A Constituição dizia que empresa brasileira era aquela que tinha sua sede e administração no Brasil. E empresa nacional era que tinha o controle de pessoas físicas domiciliadas ou residentes no país. Esse texto todo foi revogado. Hoje, uma empresa multinacional que venha ao Brasil e se estabeleça aqui, aplicando-se as leis brasileiras, é uma empresa brasileira e pronto, e acabou, né? Não tem mais esse viés. As proteções que a Constituição dava às empresas nacionais numa série de itens deixaram de existir. Por exemplo, navegação de cabotagem deixou de existir. Os monopólios da União, né? Por exemplo, o monopólio na pesquisa, lavra e distribuição de hidrocarbonetos, né? Tá aqui, olha, recursos minerais e aproveitamento e tal. Tudo isso aqui dançou, né? Tudo isso aqui dançou. Ah, professor, mas o monopólio prossegue, só que agora você pode fazer concessões. Amigos, né? Por favor, né? Vamos ser sérios. Quer dizer, é um monopólio, mas você pode ceder. Não é monopólio nenhum, né? Eu não sou a favor de monopólio, a propósito. Não sou a favor. Eu só estou dizendo que isso aqui é outra maneira, é uma maneira de chamar o mesmo fenômeno de nome diferente para ver se ele muda. Mas não muda, né? Em síntese, a Constituição de 88 era nacionalista e estatizante. Parte das emendas acabou com isso. Hoje a Constituição já não segue mais esse padrão. Hoje é uma Constituição muito mais favorável à livre empresa e ao livre mercado do que era a Constituição de 88. Né? Aí, claro, vai a ideologia. O colega que está me assistindo é contra a livre empresa e o livre mercado. Não vai gostar. Né? Eu, particularmente, sou a favor. Então, eu gosto. Okay? Ou seja, depois de todo esse percurso, né? Todo esse percurso, todos esses dados, todas as experiências, tudo isso, nós temos um quadro constitucional hoje no Brasil, nesses 30 anos que a Constituição de 1988 vai completar. Né? O exame específico da Constituição de 88 será feito a tempo e modo, mas a minha expectativa, a minha esperança é que toda essa viagem que fizemos tenha trazido informações úteis para que nós possamos interpretar a nossa Constituição. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção.